A aula de hoje é uma aula extremamente importante. Talvez uma das mais importantes do curso de Física 1, porque nós vamos estabelecer a primeira grande lei de conservação em mecânica, que é a lei de conservação da energia. Só para retomar, vocês se lembram que na última aula a gente estudou os conceitos de energia cinética e trabalho. Energia cinética meio de mv², trabalho, por definição, essa integral de linha, né, desde o ponto A até o ponto B, e estabelecemos uma importante relação entre essas duas grandezas, a saber, o trabalho da força resultante sobre uma partícula entre duas posições mede a variação da energia cinética da partícula entre essas posições. Hoje, no afã de descobrir ferramentas novas para resolver problemas onde as leis de Newton se mostram complicadas, nós vamos apresentar um novo tipo de energia e estabelecer um teorema importantíssimo, que é o teorema de conservação da energia. Está claro, então? Sabemos o que é trabalho, sabemos o que é energia cinética. Hoje vamos aprender uma nova forma de energia, a saber, a energia potencial. Aqui, a conceituação de energia potencial. A energia potencial, do ponto de vista técnico, tecnicamente falando, é uma energia que pode ser associada a uma configuração, também chamada de arranjo, de corpos que interagem entre si, fazendo forças uns sobre os outros. Falado desse jeito é uma definição pouco útil. Eu acho que com os exemplos que eu vou mostrar logo em seguida, isso fica mais claro. Então, é uma energia associada a uma configuração. Vamos pegar um exemplo simples de energia potencial, que vai ser a energia potencial gravitacional. Note que esse giz interage com a Terra, né? Então, isso é uma configuração. Essa é um instantâneo dessa posição do giz em relação à Terra. A hora que eu solto o giz, a configuração muda. A distância entre o giz e a Terra está diminuindo. Então, por exemplo, o giz ganha energia cinética. Então, nós podemos entender esse ganho de energia cinética, ou quantificar esse ganho de energia cinética, estabelecendo o que nós vamos chamar de energia potencial gravitacional. Está entendido? Um sistema, no caso composto pela Terra e o giz, e a gente fala de energia potencial do sistema. Outro exemplo, uma mola. Você pega uma mola, estica uma mola, né, e solta. Aqui o sistema é a massa e a mola. A hora que você solta a massa, a configuração muda, porque a mola encolhe. Então, de novo, você pode entender o ganho ou perda de energia cinética da mola pela variação da energia potencial que esse sistema tem. Entendido o que é uma configuração? Uma configuração é como se fosse uma fotografia do sistema interagente, um fazendo força sobre o outro. Isso é energia potencial. Então, nós vamos falar, como já disse aqui, sobre duas formas de energia potencial interessantes nessa aula, que são a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Vamos começar pelo caso da energia potencial gravitacional em uma dimensão, antes dando uma conceituação geral do que a gente define o que é uma variação de energia potencial. Como se define a variação de energia potencial entre duas configurações? Por definição, a variação de energia potencial entre a configuração x0 e x é, por definição, o negativo do trabalho realizado pela força de interação quando vai de x0 para x. A variação de energia potencial é o negativo do trabalho quando a configuração muda de x0 para x, esse trabalho da força de interação. Isso é uma definição. Então, essa é uma variação de energia. E só tem sentido falar nisso, né, se f de x depender só da posição. Porque eu tenho que fazer essa integral de maneira inequívoca. Essa integral só pode dar um resultado.
Então, como é que eu definiria a energia potencial U de x, ao invés da diferença? A energia potencial U de x, ora, se você tirar zero de uma coisa, fica a coisa. Então, se eu escolher um ponto x0, tal que a energia nele seja zero, se eu escolher um ponto x0 como referência, x0 é chamada configuração de referência, se eu fizer isso, então agora a minha energia potencial é o quê? O negativo, desde x0 até x, de f de x dx. A escolha de x0 é arbitrária. Vai ficar claro isso num ponto dessa aula ainda. Porque o que interessa para nós são diferenças de energia potencial e não propriamente a energia potencial. Então, está claro? Isso é, por definição, então, a energia potencial de uma configuração. X0 é a configuração de referência. Tá bom? Definição. Isso aqui é um trabalho que a gente aprendeu na aula passada. Então, olha, U de x menos U de x0 é o negativo do trabalho, né? Para ir de x0 a x. Mas isso, eu aprendi na aula passada, o trabalho é a variação da energia cinética. Como é negativo aqui, então isso fica meio de m v0 ao quadrado menos meio de m v quadrado. Tá? Eu troquei o sinal já aqui. Então, olha para cá, eu posso somar meio de mv quadrado com U de x, né? Meio de mv quadrado mais U de x igual meio de mv0 ao quadrado mais U de x0. A soma das energias cinética e potencial é, para mim, a energia mecânica, que eu vou chamar simplesmente de E. Então, isso quer dizer que a energia mecânica, soma de cinética com potencial, é uma constante. Isso aqui é o teorema da conservação da energia. Então, para forças do tipo só depender da posição, eu posso estabelecer uma importante lei de conservação, que é a lei da conservação da energia mecânica. E agora, vamos pegar o caso da energia potencial gravitacional. Eu vou fazer aqui energia potencial gravitacional. Por enquanto, vou me restringir ao caso de campo uniforme. Isso quer dizer, eu estou nas proximidades da Terra, onde a força de atração gravitacional, nós vimos, é mg. Então, vamos ver como é que a gente calcula essa energia potencial gravitacional. Ora, eu vou pegar então duas configurações aqui, y1 e y2, separadas verticalmente pela distância h, né? E vou escrever U de y2 menos U de y1. Energia potencial gravitacional aqui, menos aqui, ou seja, diferença de energia. O que é isso por definição? Menos a integral de y1 a y2 da força de F escalar dl. mg para baixo, d para cima. Tá bom? mg para baixo, deslocamento para cima, porque eu vou de y1 para y2, esse produto escalar tem um sinal de menos, corta com esse, isso aqui dá então mg y2 menos mg y1. Essa é a diferença de energia potencial entre esse ponto e esse, separados de h, que eu posso escrever como mgh. Então, nota, essa é uma diferença de potencial. Se eu quiser falar da energia potencial gravitacional, eu tenho que escolher uma configuração de referência. A configuração de referência que dá a cara mais simples para U é fazer y1 igual a zero. Então, U de y1 vai ser zero. Com isso, a minha definição fica U de y, genérico,
é menos a integral de 0 a y de menos mg dy, e isso dá mgy, que é o resultado com o qual nós estamos acostumados a lidar. Então, a energia potencial gravitacional para o campo restrito vale mgy. Agora, veja uma coisa, se eu tomar como origem a minha energia potencial U' igual a 0 aqui, a diferença entre y1 e y2, a diferença entre U2 e U1 continua, é H. Se eu tomar como referência o U aqui, a diferença de potencial continua sendo mgh. Então, a escolha de y de x0, ou da origem, ou da configuração de referência, é arbitrária. O que importa é que a energia reflita o fato de que, se as configurações diferem verticalmente de uma distância h, a diferença de energia tem que ser mgh. Então, não tem sentido eu perguntar, assim, né, qual a energia potencial que esse giz tem, né? Se isso aqui for 1 metro, alguém tem vontade de dizer mg vezes 1. Mas isso só vale se eu puser a origem aonde? Aqui. Se você puser a origem aqui embaixo, e essa distância for 1 metro, essa energia potencial o que é? 2 mg. Se você puser no teto, que está acima de nós, essa energia potencial é quanto? Menos mg, essa altura que dá uns 2,5 metros. Então, onde você coloca a origem é livre, desde que dois pontos separados pela distância h tenham a diferença mgh. Isso é que é importante. Então, se essa aqui é a energia potencial, o que nós vamos escrever também? Nós vamos escrever aqui o trabalho, né? Então, nós vimos que o trabalho para ir de y1 para y2 era menos mgy, né? Certo? Então, a energia potencial é igual ao negativo do trabalho. Agora, então, U de y2 menos U de y1 é o negativo do trabalho. Então, menos mg, né? Y2 menos y1. Né? E isso é a variação da energia cinética. Meio de m v1 quadrado menos meio de m v2 quadrado. Então, eu tiro daqui, eu posso levar para lá, que a soma de mgy mais meio de mv quadrado igual y2 v2 quadrado é mg y1 mais meio de m v1 quadrado. De novo, né? K mais U é uma constante. Então, ponto a ponto, a soma de meio de mv quadrado com mgy é uma constante. De novo, o teorema da energia cinética expresso em uma dimensão. E vamos fazer esse exemplinho aqui para calcular uma certa velocidade e depois fazer uma verificação. Tem um loop assim. Solta uma partícula de massa m de uma certa altura h aqui. O que essa massa vai fazer? Ela vem, completa esse loop e sai naquela segunda parte do loop lá. Então, será que para qualquer altura h a partícula consegue fazer esse loop? É intuitivo que não. Não é para qualquer altura h que essa massa m consegue fazer o loop. Vamos calcular qual é o h mínimo para que ela consiga isso? Qual é a menor altura de onde uma massa pode ser abandonada para completar o loop sem perder contato com ele? É claro que essa situação, meio de mv quadrado mais mgy,
é igual a uma constante, vale para qualquer posição. Vale para essa, né? Aqui um y, aqui uma velocidade v. Então, mgy mais meio de mv2 é uma constante. Vale para o ponto B, vale para o ponto C e vale em particular para o ponto D. Em qualquer ponto da história da partícula, vale o teorema de conservação. O ponto crítico é, obviamente, o ponto D, que é onde, eventualmente, a partícula pode perder contato e não completar o loop. Vocês se lembram na brincadeira do baldinho com água, qual era a condição que a velocidade V aqui em cima devia satisfazer para que a água não caísse? V quadrado, né? A condição de iminência, né? Para a bolinha não cair, nós vimos que era dada por V quadrado maior que RG. Lembram-se disso? A velocidade aqui em cima, para que ela não perca o contato com o loop, tem que satisfazer V quadrado maior que RG. Então, vamos escrever o teorema da conservação de energia. Teorema da conservação de energia. O que é? mgh mínimo, toda a energia que ela tem aqui, no ponto A, se ela foi abandonada daqui, ela não tem energia cinética. Então, mgh mínimo tem que ser igual à energia total aqui. Qual é a energia total lá? Meio de mv quadrado, é a velocidade que ela tem, mais a energia potencial do ponto D, se eu escolho a minha origem aqui. Eu posso escolher a origem onde eu quiser. A configuração de referência é livre. Manda o bom senso que a gente escolha o nível de energia potencial, em geral, na posição mais baixa. Então, a energia potencial no ponto D vale simplesmente 2mgr. Ou, se você quiser, mg vezes 2r. Legal? Então, essa equação é maior ou igual que meio de m. O que é v quadrado? É rg, velocidade lá em cima, mais 2mgr. Eu corto mg e tiro que h mínimo é maior ou igual 2r mais meio r, 2,5 r. Essa é a menor altura de onde eu devo soltar a bolinha para que ela complete o loop sem cair. Se alguém não se lembrava dessa situação, um jeito completamente equivalente de fazer isso é fazer a história das normais, né? Aqui em cima, no ponto mais alto, atuam de maneira geral duas forças. A força gravitacional, mg, e a força normal de resposta do loop à bolinha. A condição para que ela complete o loop quase escorregando é que n seja igual a zero. A borda não faz força nela, portanto, a equação centrípeta me dá mg igual a massa vezes a aceleração centrípeta, v quadrado sobre r. Daqui sai a relação que nós usamos aqui. Certo? Então, é equivalente. Bom, então, para que a bolinha complete o loop sem cair, nós devemos soltar de 2,5 R. Vamos verificar isso? Então, ó, você lembra que eu disse que é intuitivo que não é qualquer altura que complete o loop. Olha, se eu soltar daqui, ela fica aí. Se eu desprezasse forças dissipativas, tipo atrito com o loop e resistência do ar, essa bolinha haveria de ficar aqui indefinidamente. Se eu solto daqui, mesma coisa, né? Dependendo do lugar onde eu solto, ela sofre um regime de projétil. Ela abandona o loop e descreve uma parábola. Tá vendo? Essa é uma parábola. Chega uma hora
que eu solto o loop e ela faz. Ela completa o loop sem perder o contato. O teorema de conservação de energia impõe uma coisa. Se esse loop se prolongasse até aqui em cima, né, qual é a altura máxima no prolongamento do loop que essa bolinha podia alcançar? Né? Se eu estou considerando forças conservativas, como no caso da força gravitacional, a energia potencial aqui tem que ser energia potencial aqui. Ou seja, jamais essa bolinha poderia atingir uma altura superior àquela a qual ela foi abandonada. É claro que se eu soltar daqui, maior que o 2,5R, ela faz o loopão com sobra. Mas essa não é a situação que nós resolvemos. Nós resolvemos justo a situação onde, abandonando dali, ela completa o loop. Legal? A outra energia potencial citada no início foi a energia potencial da mola. Você estica uma mola, muda a configuração, né? E então, estudando a energia potencial, nós podemos estudar, por exemplo, o que acontece com a energia cinética da massa. Então, vamos fazer isso? Então, agora é energia potencial elástica. O meu sistema agora, né? O meu sistema é massa mola. Ou seja, uma situação assim, né? A hora que eu estico essa mola, ela reage aplicando uma força para cá, F de x, que é menos Kx, como nós vimos. Então, era uma força restauradora. Se você aperta, ela impulsa, se você puxa, ela age do outro lado. Então, a força é desse tipo aqui. A força de interação é desse tipo aqui. O que seria energia potencial? O que seria a diferença de energia potencial? O que seria a diferença de energia potencial do sistema massa-mola? Isso é, por definição, menos a integral de x0 até x de menos Kx dx. A força, né? Isso então dá meio de K x quadrado menos meio de K x0 ao quadrado. Essa é a diferença de potencial entre duas configurações. Ora, se a escolha de x0 é livre, qual a melhor escolha de x0 nesse caso? Zero, porque esse termo aqui vai embora, né? E eu fico com energia potencial U de x. Então, U de x, o que é? É meio de Kx quadrado com a escolha x0 igual a zero. Se eu escolho a configuração de referência com uma mola relaxada, a energia potencial de uma mola é meio de Kx quadrado. Então, de novo, isso aqui é o negativo do trabalho. De novo, você pode escrever que U de x mais meio de mv quadrado é igual a U de x0 mais meio de mv0 ao quadrado. Isso é, de novo, né? K mais U igual uma constante. De novo, o teorema de conservação de energia escrito agora para uma força elástica. Estão acompanhando? Então agora eu vou mostrar na tela, porque a tela desenha muito melhor que eu, essa situação. Na configuração de referência x igual a zero, a energia potencial é meio de Kx quadrado, então aquela equação é uma constante. Certo? Aquela soma é uma constante. Então imagine agora um movimento de um bloco preso a uma mola. Na situação inicial, que tipo de energia o bloco tem? Na situação lá em cima, que tipo de energia ele tem? Apenas, se eu solto de lá, que tipo de energia ele tem? Apenas potencial. Né? Então, a soma da cinética com potencial lá, aliás, em todo lugar, deve ser uma constante. Como lá só tem energia potencial, você escreve que, se a amplitude for A, você escreve que meio de Ka quadrado é a energia. Bom, soltou a bola, a massa vem, ganha velocidade,
passa pelo ponto de equilíbrio com a máxima velocidade, porque aqui ela não tem que forma de energia? No ponto zero ela não tem energia potencial. Então ela tem energia cinética máxima, que por ser constante, vale meio de mv máximo ao quadrado. O E é o mesmo. Que energia é essa? A energia despejada no sistema. Que energia? A energia potencial inicial que eu conferi quando estiquei a mola. Bom, aí vem, né? Vem, comprime a mola da mesma amplitude A. Aqui não tem cinética, a energia potencial é meio de K quadrado. Aqui volta, só tem cinética meio de mv máximo ao quadrado e retorna à situação inicial, meio de K2. Então, as formas de energia potencial e cinética ficam se intercambiando uma com a outra, de modo a manter a sua soma sempre o quê? Constante. Esse é o princípio da conservação de energia. Legal? Então, vamos complicar um pouco o formalismo. Por enquanto, até agora, nós vimos energia potencial em uma dimensão, ou seja, forças F de x, o movimento se dá ao longo de um eixo x e estabelecemos o teorema de conservação. Vamos admitir agora que eu tenha uma força tridimensional. Ela pode agir ao longo de uma partícula numa trajetória no espaço qualquer. Bom, a exemplo do que nós fizemos para a força unidimensional, a energia potencial tridimensional só tem sentido se for associada a uma força conservativa. Vamos relembrar o conceito de força conservativa. A força F de x, se F de x for conservativa, então o trabalho dessa força para ir de uma posição A para uma posição B, o trabalho dessa força para ir de um ponto A para um ponto B, ao longo de uma trajetória C, esse trabalho não depende de C. Uma força é dita conservativa quando o seu trabalho, ao se mover da posição A para a posição B, não depende da trajetória que liga A com B, mas apenas dos pontos inicial e final. Por que isso? Porque se esse trabalho dependesse da posição, eu não poderia definir uma energia potencial univocamente. Então, U de R menos U de R0, diferença de potencial entre duas configurações R e R0, é, por definição, o negativo do trabalho quando eu vou de R0 para R, de F escalar ds. A definição. Ora, se esse trabalho dependesse da trajetória, cada um de vocês ia achar um resultado. Ou seja, nós não poderíamos definir a energia potencial U de maneira unívoca. A única maneira de poder fazer isso é impor que esse trabalho não dependa do caminho, ou seja, que a força F seja conservativa. Dizer que o trabalho de uma força conservativa não depende do caminho é análogo a dizer que o trabalho dela num circuito fechado é nulo. Né? Se eu tiver um percurso fechado, vamos calcular o trabalho dessa força? Então, eu vou supor uma trajetória C1 que liga os pontos A e B. Uma trajetória C1. E vou supor uma trajetória C2 que liga os mesmos pontos. Né? Se a força for conservativa, o trabalho, né, a integral de A até B por C1 de F ds é igual ao trabalho de A até B por C2 de F ds. Aqui eu estou dizendo que o trabalho não depende do caminho, certo?
eu trabalho por aqui é igual ao trabalho por aqui. Mas agora eu uso um truquezinho. Essa integral de ATB por C2 é o oposto da integral de B até A por C2. A hora que eu troco os extremos, eu troco de sinal. Tá certo? Então agora então isso mais aquilo, ou seja, a integral em C1 de A até B de f ds, né? Mais a integral de B até A de f ds é zero. Somo isso com isso, dá zero. Ora, mas a integral de A até B por C1 mais a integral de B até A por C2 é o ciclo fechado. Então, portanto, a integral num ciclo fechado, eu represento uma integral assim, com uma bolinha, a integral de f ds é igual a zero. Então, uma maneira equivalente de dizer que uma força é conservativa é dizer que o trabalho dessa força num percurso fechado é nulo. Entenderam isso? Existe um critério matemático mais elaborado, eu não posso falar aqui por ausência de análise vetorial, mas existe um critério matemático que garante quando uma força é conservativa ou não. Isso aí vocês vão aprender em cálculo. Para nós bastam essas duas conceituações. Não depender do caminho é a mesma coisa que impor que o trabalho num ciclo fechado seja nulo. Exemplos de forças conservativas. A potencial gravitacional, a potencial elástica ou uma força F de x que só depende da posição. 3 forças conservativas. Exemplo de força não conservativa, aquela cujo trabalho depende do caminho. A mais famosa e mais familiar é a força de atrito. Então vamos fazer uma aplicação rapidinha e simples dessas duas forças. A primeira é a força gravitacional, tida como exemplo de força conservativa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o trabalho dessa força ao longo do trajeto ABC. Ao longo do trajeto ABC. O trajeto ABC constitui um percurso fechado. Eu já sei quanto deve dar o trabalho da força gravitacional ao longo desse percurso. Quanto deve dar? Zero. Ainda porque toda vez que eu faço uma pergunta para a classe, a resposta é zero. Mas vamos calcular isso, tá certo? Vamos calcular isso. Caminho ABC, vou fazer meio depressinha aqui, né? Ângulo θ. Caminho, essa distância aqui eu vou chamar de D, né? Caminho A, então é A, né? B, C. Trabalho ao longo do caminho A da força gravitacional. Nós não vamos mais fazer, né? Força gravitacional para baixo, deslocamento para cima, trabalho menos mgd. Certo? Trabalho de A. Trabalho ao longo de BC. A força gravitacional é assim. O deslocamento é assim. Né? O trabalho de mg é mg escalar ds, ou seja, é o trabalho em B é mg, eu vou chamar essa distância aqui de L, mgl seno θ, tá? Porque o cosseno desse ângulo é o seno desse. Ora, mas L seno θ é D. Seno θ é D sobre L. E, finalmente, eu trabalho em C. Você tem uma força vertical e um deslocamento horizontal. Quanto dá esse trabalho? Zero. Portanto, a integral no circuito fechado da força gravitacional é zero. Eu já sabia isso. Aquele teoreminha lá mostrou. A gente fez o cálculo comprovando. E se eu pegar a força de atrito? E se agora
eu pegar e deslocar um bloco sobre uma mesa ao longo de duas trajetórias diferentes. E se agora eu pegar, então, aquele bloco em cima de uma mesa, eu vou usar a tela dessa vez para mostrar, acho que é trivial, ao longo da mesa, primeiro na trajetória azul, que é um trecho retilíneo de comprimento D, depois ao longo de uma semicircunferência ocre, ligando A com B. Ora, a força de atrito FA é μe vezes a normal, que é μc mg. Essa força de atrito, se a mesa é horizontal, essa força de atrito é constante e vale isso. Então, quanto dá o trabalho da força de atrito para eu ir de A até B ao longo da reta? O trabalho da força de atrito é menos a força de atrito vezes D, que é menos μc mgd. Trabalho ao longo da reta. Ao longo da semicircunferência, o trabalho da força de atrito é a mesma coisa, menos μc mg, que é o valor dela. Que distância ela andou sobre a semicircunferência? πr, que é π, o diâmetro sobre 2. Portanto, claramente, o trabalho da força de atrito depende da trajetória e, portanto, o trabalho dela num ciclo fechado não é nulo. Ficou claro isso? Então, a força de atrito é o protótipo, é o exemplo da força não conservativa. Uma força não conservativa, em geral, consome energia do sistema. A força de atrito transforma a energia mecânica em energia interna, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, vamos finalmente formalizar isto, né? Formalizar a energia potencial em 3 dimensões. Eu posso escrever simplesmente, então, energia potencial. Aquilo, U de R menos U de R0, é menos a integral de R0 a R, de F escalar ds. Seu arbítrio a R0 como uma configuração de referência, né? U de R vale menos a integral de R0 até R de F dr, ds. Isso se eu arbitrar aqui U de R0 igual a 0. E dessa expressão aqui, o que eu tiro? O que é isso? Isso é o trabalho da força resultante entre R0 e R. Então, daqui eu posso escrever isso aqui, o que é? Isso é meio do teorema da variação da energia cinética. É meio de mRv0 ao quadrado menos meio de mv quadrado. Porque eu estou pegando falta um sinal aqui. Então, eu posso escrever aqui U de R mais meio de mv2 igual a U de R0 mais meio de mv0 ao quadrado. E mais uma vez, eu posso escrever aqui K mais U é uma constante, e esse é o teorema da conservação da energia no caso tridimensional. Mera generalização, tá certo? Agora, o que complica, o que pode complicar um pouco é o cálculo daquele trabalho, mas o conceito é exatamente o mesmo, ou seja, quando eu estou tratando de forças conservativas e eu só posso definir isto para elas, e para forças conservativas, a energia mecânica total é uma constante. Então, vamos falar, e se houver força não conservativa? Tá bom, com forças conservativas, a energia mecânica total é uma constante. E se aparecerem forças não conservativas? Se, por exemplo, aparecer um atrito, o que acontece com a energia? A dedução também é muito simples. Então, se aparecer uma força não conservativa, então, energia e forças
não conservativa. Então, se aparecer uma força não conservativa, vai acontecer o seguinte. Nós vimos que o trabalho da força resultante, que é então o trabalho da força não conservativa com o das forças conservativas, isso é o trabalho da resultante. Só pode ter força conservativa ou não conservativa. Isso é a variação da energia cinética. Esse é o teorema do trabalho da energia cinética. Trabalho da resultante, variação da energia cinética. Às forças conservativas, eu posso associar uma variação de energia potencial. A energia potencial não é o oposto do trabalho, como nós temos definido desde sempre. A energia potencial é o oposto do trabalho. Então daqui eu tiro que ΔK igual a WNC menos ΔU. ΔK é o trabalho, isso, menos isso. Portanto, ΔK mais ΔU igual ao trabalho das forças não conservativas. Isso é delta de K mais U. Portanto, K mais U é a energia mecânica. A variação da energia mecânica é o trabalho das forças não conservativas. O trabalho da força não conservativa, então, é a variação da energia mecânica. Então, quando houver forças conservativas, a energia mecânica não é mais constante, mas ela é o trabalho das forças não conservativas. Se a força não conservativa for, por exemplo, o atrito ou uma força de arraste, o seu trabalho é negativo, porque a força é contrária ao deslocamento. A força de atrito tem um trabalho negativo. Então, se a variação da energia mecânica é negativa, significa que a energia mecânica aumenta ou diminui? Se a variação é negativa, significa que a energia mecânica de um sistema diminui na presença de forças não conservativas. Agora você se pergunta, e o que aconteceu com a variação da energia mecânica? Onde foi parar a energia mecânica que diminuiu? Esfrega o dedo na mão aí, faz favor. Você está fazendo atrito, faz isso. Seu dedo esquentou ou não? Esquentou. Né? Então, uma situação análoga é se eu pegar esse livro e conferir a ele uma energia cinética, a energia cinética sumiu. Né? Eu conferi a ele uma energia cinética, a energia cinética, entre aspas, desapareceu. Se eu tivesse um termômetro de altíssima precisão, eu ia observar que as temperaturas, tanto do livro quanto da mesa, aumentaram um pouquinho. Então, a energia mecânica se transforma em energia interna do sistema. E a variação da energia mecânica é o aumento da energia interna. O tanto que eu perdi de energia mecânica, eu ganhei de energia interna. Então, a gente pode fazer a seguinte conta, procurando agora uma lei geral de conservação de energia. O trabalho da força de atrito, né? O trabalho da força de atrito, que é negativo, então é menos a variação da energia interna. A energia interna aumenta, já que esse trabalho é negativo, esse ΔI é positivo. Então, a variação da energia interna é o negativo do trabalho do atrito. E o trabalho do atrito, como nós vimos, acabei de apagar aqui, né, é a variação da energia mecânica. Tá lá. Variação da energia mecânica. Então, eu multiplico por menos 1 essa expressão e tiro que a variação da energia interna mais a variação da energia mecânica, a soma das variações e a variação da soma, é igual a zero.
Soma essas duas coisas. Portanto, se a variação da energia interna mais mecânica é zero, isso aqui eu defino como energia total. Se eu incluo a energia interna no meu sistema, eu chego à seguinte conclusão: a energia total de um sistema é uma constante. Isso é uma lei universal de conservação de energia. Desde que você inclua a energia interna do sistema, passa a valer, né, que a energia total é uma constante. Moral da história, num sistema isolado, num sistema fechado, a energia não pode desaparecer. Então, a gente encerra por aqui a primeira parte.